Oi, olá. Bom, nesses últimos dias a gente viu que a Rússia atacou a Ucrânia, invadiu o território ucraniano, dando início a uma nova guerra em solo europeu, algo que não acontecia aí há décadas. E agora diversos governos aí ao redor do mundo estão impondo sanções à Rússia como retaliação à invasão da Ucrânia. E um dos assuntos aí que tem sido comentado bastante nesses últimos dias é em relação ao SWIFT, que é o maior sistema de pagamentos entre bancos que existe no mundo. Existem muitos países defendendo a exclusão da Rússia desse sistema. Então vamos comentar um pouco nesse vídeo o que é o SWIFT, por que ele é tão importante assim e também as implicações disso. Principalmente as implicações para outros meios de pagamento, como criptomoedas, por exemplo. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, o SWIFT basicamente é um sistema de comunicação entre bancos. É um protocolo de comunicação que foi desenvolvido, onde mensagens são transferidas entre instituições financeiras para fim de transação de pagamentos. Esse é um sistema que foi criado na década de 70 e que diversas instituições fazem parte dele. É uma cooperativa financeira, basicamente. E no fundo, ele serve para envio de mensagem. O SWIFT não é um banco que fica controlando o dinheiro. Na verdade, o SWIFT é só um sistema de mensagem. Um sistema de mensagens financeiras. De forma que as mensagens são enviadas de um banco a outro, seguindo um determinado padrão, com todas as informações necessárias para executar um pagamento. Mas não é o SWIFT que liquida os pagamentos. Quem faz isso são os bancos. Então, no fundo, se a gente parar para pensar, o SWIFT é como se fosse um WhatsApp dos bancos. É só um sistema para envio de mensagens. Só que essas mensagens são transações financeiras. E assim, existem mais de 11 mil instituições que fazem parte dessa organização, que fazem uso do SWIFT, em mais de 200 países. Então praticamente o mundo inteiro faz uso desse sistema de troca de mensagens financeiras. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples de como é que funciona esse negócio. Então sei lá, vamos dizer que você esteja em Washington, por exemplo, e você quer mandar dinheiro para alguém que está lá na Alemanha, em Frankfurt. Então basicamente você vai ao seu banco, você vai fornecer o SWIFT Code da pessoa que você quer mandar o dinheiro, que é basicamente o número da conta, ou o número do SWIFT da pessoa, e essa mensagem vai ser enviada usando esse sistema, e em seguida vai ocorrer uma liquidação entre os dois bancos, de forma que sai o dinheiro da sua conta e vai aparecer o dinheiro na conta da outra pessoa. Obviamente que esse aqui é um exemplo extremamente simples, isso poderia ser ampliado para empresas e outras organizações, mas no fundo o SWIFT é só essa mensagem que é transferida de forma segura entre as instituições financeiras. Esse é o grande lance. E no fundo todo mundo que tem uma conta em banco tem também uma conta de SWIFT. Na verdade, se tu for lá no Banco do Brasil, sentar lá com o teu gerente e pedir o número da sua conta de SWIFT, eles vão te passar esse número, que no fundo é uma variação do número da tua conta. Então por mais que você não saiba, você já está fazendo uso do SWIFT. Eu lembro que em 2009, quando tinha um blog que nem existe mais, e eu recebia Google AdSense desse blog, eu lembro que uma vez eu tive que ir no Banco do Brasil para receber um pagamento via SWIFT, pagamento do Google, e eu lembro que na época eu me senti super importante por estar recebendo uma transação via SWIFT do Google, que no fundo eram pouquíssimos dólares, que tinham sido gerados ali com anúncios que eu colocava no meu blog. Bom, então o que aconteceria se resolvessem cortar a Rússia do SWIFT? Tem até alguns jornais comentando que essa seria uma opção nuclear, de que isso seria uma forma de praticamente jogar uma bomba nuclear no sistema financeiro russo, caso eles fossem cortados do SWIFT. Porque imagina, todas as instituições financeiras não poderiam mais se comunicar com outros bancos ao redor do mundo. Esse sistema de mensagem seria interrompido, então pessoas tentando mandar uma transferência para algum banco na Rússia não conseguiriam. Ou também bancos russos tentando fazer uma transferência para outros bancos em outras partes do mundo, não conseguiriam fazer essa transação via SWIFT. Então eles seriam excluídos do principal método de transferência de valores que ocorre no mundo hoje em dia. Só que no fundo, isso seria uma péssima ideia. Por mais que a gente pense que talvez essa seja uma boa estratégia, seria uma ótima retaliação, tem alguns pontos importantes que têm que ser considerados antes de se tomar essa decisão. Bom, o primeiro deles é que por mais que a Rússia fosse bloqueada do SWIFT, eles ainda conseguiriam fazer transações. No fundo, isso só iria atrasar o lado deles, mas não iria excluir eles totalmente do sistema financeiro. Porque eles poderiam, por exemplo, recorrer à China, que não estaria bloqueada do SWIFT, fazer uma transferência para um banco chinês e esse banco fazer a transação via SWIFT para qualquer outro lugar do mundo. Então eles poderiam recorrer a um parceiro comercial, que provavelmente seria a China nesse caso, para continuar fazendo transações aí ao redor do mundo. Só que obviamente que isso ia fazer com que as transações ficassem mais lentas, provavelmente mais custosas também, e menos seguras. Então talvez algumas empresas aí que negociam com a Rússia iriam simplesmente decidir não negociar mais, porque isso torna mais arriscado, mais custoso fazer uma transferência para um banco russo. Mas o fato deles serem bloqueados do SWIFT não iria excluir eles totalmente do sistema financeiro, como muita gente imagina. E fora que também o SWIFT tem alguns concorrentes. Por exemplo, a China desenvolveu
um sistema que é muito parecido com o SWIFT, que se chama CIPS, ou seja, um protocolo de mensagens que serve para instituições financeiras. Então, por mais que a Rússia fosse banida do SWIFT, eles poderiam, por exemplo, recorrer à China e continuar fazendo transações usando o CIPS. E a própria Rússia também desenvolveu o seu próprio SWIFT, conhecido como SPFS. Obviamente que das instituições que fazem uso dessas outras alternativas é um número bem menor. Bom, existem alguns outros concorrentes que na verdade são bem interessantes, que são relacionados com criptomoedas. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do Ripple e também do Stellar, que se a gente vem aqui no CoinMarketCap, eles são considerados criptomoedas. O XRP para o Ripple e o XLM para o Stellar. Muita gente argumenta que na verdade o Ripple e o Stellar não são verdadeiramente criptomoedas, porque eles são bem mais centralizados, por exemplo, do que a Bitcoin ou o Ethereum, mas eles fazem uso de bancos de dados muito parecidos com as criptomoedas e usam algumas tecnologias parecidas. E tanto o Ripple quanto o Stellar são considerados concorrentes do SWIFT, que eles permitem transações entre instituições financeiras. Então, se a Rússia fosse banida do SWIFT, eles poderiam utilizar essas alternativas que fazem uso de bancos de dados descentralizados. E isso é uma coisa bem curiosa, porque em abril do ano passado, em abril de 2021, a Rússia já estava considerando algumas alternativas que fazem uso de blockchain para não precisar mais utilizar o SWIFT. Ou seja, quase um ano atrás eles já estavam pensando nisso. Porque em 2014, por exemplo, já tinha corrido boatos de que os países da União Europeia estavam querendo banir eles do SWIFT, quando eles invadiram e anexaram a Crimeia. E também banir a Rússia do SWIFT talvez fosse um grande tiro no pé dos países da União Europeia e dos Estados Unidos também. Porque da mesma forma que os russos não vão conseguir fazer transferências para outras instituições financeiras, eles não vão conseguir honrar as suas dívidas. Então muitos pagamentos que empresas russas estivessem devendo não seriam honrados, porque eles teriam a desculpa perfeita de simplesmente falar que eles foram banidos do SWIFT. Então isso poderia ser um grande tiro no pé para os países da Europa. E toda a relação comercial entre empresas da União Europeia e empresas da Rússia, e até o anúncio de sanções que tanto os Estados Unidos quanto outros países da União Europeia vão impor em relação às instituições financeiras, indivíduos ricos aí da Rússia, provavelmente talvez sejam até mais eficientes do que simplesmente banir a Rússia do SWIFT. Os impactos disso vão ser muito mais profundos, provavelmente. Mas é curioso que apesar de estar acontecendo uma guerra, a forma como os mercados financeiros viram, principalmente o discurso do presidente americano em relação a essas sanções financeiras, acabou sendo positivo. Até a Bitcoin chegou a subir bastante logo depois do anúncio do presidente Biden. E até porque, claro, se agora os russos vão ter dificuldade de fazer parte do sistema financeiro global, provavelmente eles vão usar alguma alternativa. E uma das alternativas aí que está sendo mais faladas e que é a grande inovação tecnológica aí talvez do século são as criptomoedas. Então tem muita gente dizendo que talvez as criptomoedas vão ter um papel importante na humanidade daqui pra frente. Porque afinal, se grande parte dos pagamentos estivesse acontecendo numa moeda descentralizada e não ocorrendo via SWIFT, os russos nem teriam que se preocupar com isso, porque eles não poderiam ser bloqueados do sistema. Então um sistema descentralizado de transações financeiras tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom de porque ele preza pela liberdade. E todo mundo vai poder fazer uso daquilo e não ser bloqueado daquele sistema. Mas ao mesmo tempo ele não vai poder ser usado como sanções financeiras em relação a outros países. Mas também até o momento provavelmente não vão bloquear a Rússia do SWIFT, porque isso seria um grande problema para ambos os lados. Então no fundo isso indica que a liberdade de qualquer pessoa poder fazer uso de criptomoedas não é uma característica nem um pouco negativa. É extremamente importante que isso exista. Então assim, a gente vê que na verdade as guerras vão ter um apelo muito mais tecnológico, de ataques envolvendo tecnologia e com foco no sistema financeiro dos países, do que necessariamente uma guerra como era nos moldes antigos. Apesar de obviamente ainda estarem utilizando bombas e matando um monte de inocente, infelizmente. Mas com certeza as guerras vão ser focadas muito mais na parte digital. Tanto na parte de ataques hackers, por exemplo, para conseguir destruir a infraestrutura de um país. Ou, por exemplo, como nesse caso de banir ou não banir um país de usar o SWIFT. Que seja como for, é um sistema eletrônico que quase todos os países do mundo dependem dele.